Vamos voltar no tempo, lá para 5 antes de Cristo. Imagina só, a gente está na Judéia, um cantinho bem agitado do Império Romano. É aqui, nesse cenário de tensão e de muita esperança, que um nascimento vai dar início a uma mudança que ecoa até hoje. O nome da criança? Jesus. E é aqui que a coisa fica curiosa, para dizer o mínimo. Esse homem, cuja influência mudou o mundo, na verdade nunca viajou para muito longe. A área que ele percorreu é menor do que muitos dos nossos estados. Então, como é que os ensinamentos dele se tornaram globais? Pensa bem, a partir do que ele ensinou, nasceu a maior religião do mundo, o cristianismo, com mais de 2 bilhões de seguidores. Até o jeito que a gente conta o tempo, dividindo a história em antes e depois dele, mostra o tamanho do impacto. É um paradoxo e tanto. Sabe, a gente ouve muito a história de Jesus, mas ela ganha uma outra dimensão quando a gente coloca num mapa. Acompanhar os passos dele de um vilarejo para o outro ajuda a gente a entender como uma jornada tão local conseguiu lançar as bases de uma fé mundial. Bom, nossa jornada começa com os pais dele, Maria e José. Eles eram um casal simples de Nazaré, uma vilazinha sem nenhuma importância na Galileia. Esse comecinho da vida dele é o que muita gente chama de os anos ocultos, porque é um período sobre o qual a gente sabe muito pouco. Para a gente entender essa história, a gente tem que dar uma olhada no mapa político da época. A Judéia estava sob o domínio de Roma e o imperador Augusto mandou fazer um censo. Por causa disso, José teve que levar Maria já grávida numa viagem longa até Belém, que era a cidade da família dele. Isso não era só uma questão de burocracia, não. Tinha uma profecia antiga que dizia que o Messias nasceria justamente ali. E foi lá em Belém que Jesus nasceu. Mas espera aí, por volta de 4 antes de Cristo, isso é meio contraditório, né? Como é que alguém pode nascer antes de si mesmo? Pois é, a explicação para isso está na forma como o nosso calendário foi feito. Séculos depois, um monge chamado Dionísio tentou marcar o ano do nascimento de Jesus como o ano 1, só que os cálculos dele não foram exatos. Hoje em dia, os historiadores, cruzando várias informações, acreditam que a data real do nascimento foi algo entre 6 e 4 antes de Cristo. Mas o nascimento dele, não passou batido não. A chegada de uns astrônomos do Oriente, seguindo uma estrela, deixou o rei Herodes em alerta máximo. Ele era super paranoico com essa história de um novo rei dos judeus e mandou matar todas as crianças. Para escapar, a família teve que fugir como refugiada para o Egito. Eles só voltaram para Nazaré depois que Herodes morreu. E ali, Jesus cresceu no anonimato, aprendendo o ofício de carpinteiro. Então, um silêncio. Quase 3 décadas de silêncio nos registros. O menino virou homem longe dos holofotes. A gente só reencontra Jesus quando ele tem uns 30 anos, saindo desse anonimato para começar a fase que, mudaria tudo. Com 30 anos, ele viaja para o sul, até as margens do Rio Jordão. Lá, ele procura o primo dele, o profeta João Batista, para ser batizado. O batismo era um ritual de purificação, mas para Jesus foi mais que isso. Foi o momento da consagração. Os relatos dizem que uma voz do céu o declarou filho de Deus, dando pontapé inicial na vida pública dele. Logo depois do batismo, ele se retira para o deserto da Judéia. Fica lá por 40 dias, e ali ele enfrenta 3 grandes provações. Cada uma delas era, na verdade, uma visão diferente do que ele poderia fazer com o seu poder. Usar para benefício próprio, para ganhar fama ou para ter poder político. Ao rejeitar tudo isso, ele define qual era a sua missão. Não uma de poder aqui na terra, mas de serviço e sacrifício. Com a missão definida, Jesus volta para Galileia. E é aqui que tudo começa a acontecer de verdade. Ele começa a pregar e a juntar seus primeiros seguidores, dando início ao movimento que mudaria a história. E o mais fascinante é ver quem ele chamou para andar com ele. Ele não foi atrás da elite religiosa de Jerusalém. Ele foi para a beira do mar da Galileia e chamou gente comum, pescadores como Pedro e André. E, o que foi mais chocante ainda, ele chamou Mateus, um coletor de impostos, uma profissão que todo mundo via como corrupta. A escolha dele já era uma mensagem por si só. E foi ali na Galileia que a fama dele explodiu. Mas os milagres não eram só demonstrações de poder, sabe? Eles tinham um significado. Transformar a água em vinho falava de alegria. Curar um leproso era trazer alguém de volta para a sociedade. Alimentar uma multidão mostrava que a mensagem dele era para todos. Cada ato reforçava sua mensagem de compaixão. Bom, tudo isso que aconteceu na Galileia criou um movimento, mas também acendeu um alerta para as autoridades. A missão de Jesus entra numa fase nova, mais perigosa. Ele sabia que o destino final dele não era na Galileia,
e sim no centro do poder, Jerusalém. E ele começa a sua última viagem. No momento chave da viagem, perto de um lugar chamado Cesareia de Filipe, onde tinha um templo pagão conhecido como a Porta do Inferno, Jesus faz uma declaração fundamental. Ele diz que Pedro seria a pedra sobre a qual ele construiria sua comunidade. E é a partir daí que ele começa a preparar os seguidores para o impensável, que ele seria rejeitado, morto e que ressuscitaria. E isso leva a gente para o ato final, o clímax em Jerusalém. A cidade está lotada de gente para a festa da Páscoa, uma celebração da liberdade. É nesse cenário explosivo que Jesus chega e o confronto com as autoridades se torna inevitável. Para entender o que acontece em seguida, a gente precisa sacar uma coisa. O choque de expectativa foi brutal. A multidão queria um Messias, guerreiro, que ia expulsar os romanos. E, em vez disso, Jesus chega montado num jumento, um símbolo de paz. E a primeira coisa que ele faz não é atacar Roma, mas sim o sistema religioso da época. Ele expulsa os comerciantes do templo. Com esse ato, ele basicamente assinou a própria sentença de morte. Durante um último jantar com os apóstolos, a famosa Última Ceia, Jesus avisa que seria traído por um deles. Judas Iscariotes o entregou por 30 moedas de prata. E o valor, na época, era simbolicamente devastador. Era o preço legal de um escravo. A partir daí, tudo acontece muito rápido. Depois da ceia, Jesus é preso no jardim do Getsêmani. Na sexta, ele passa por uma série de julgamentos e é condenado à morte por crucificação, uma execução terrível, reservada aos piores criminosos. E mesmo ali, pregado na cruz, no meio de toda aquela agonia, ele resume a essência de tudo que sempre pregou. As palavras dele não são de raiva ou vingança, mas de um perdão radical. Olhando para quem o executava, ele diz uma das frases mais poderosas da história. Mas a cruz não era o fim da história. 3 dias depois, os relatos dizem que o túmulo dele foi encontrado vazio e que ele tinha ressuscitado. Pelos 40 dias seguintes, ele apareceu para os discípulos, transformando o medo deles em coragem. A ordem final não foi de luto, mas de ação. Levar a mensagem dele para o mundo todo. Foi a faísca que começou um incêndio global. E assim, a jornada se completa. A história de um carpinteiro de uma vila esquecida, que viveu de forma simples, andou com os pobres e nunca quis poder ou riqueza, se transformou no centro de uma fé que abraça o mundo inteiro. E isso traz a gente de volta à nossa pergunta lá do começo, né? A vida de Jesus foi curta, as viagens dele foram super locais, ele não deixou nada escrito, não construiu monumentos, não liderou exércitos. Então, o que é que havia na mensagem dele de compaixão, perdão e esperança que a tornou eterna?